o seu nome? Elias Awad. Muito bom começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura e você está ligado conosco simultaneamente pela Rádio Trianon 740 AM, pela Rádio Universal 810 AM de Santos e, claro, pela nossa gloriosa tvexito.com.br. Lembrando que você deve baixar o aplicativo da TV Êxito de graça no seu smartphone, no seu tablet, tá? Tem aí para que você acompanhe de pertinho toda a nossa programação. Olha, por telefone, quem estiver conosco de meio-dia a 1 também participa. 11 50 81 3782. 11 50 81 3782. E por e-mail, liliane@tvexito.com.br. liliane@tvexito.com.br. Gente, olha, brasileiros desconhecem benefícios a que têm direito. Emagrecer para o verão exige cautela com exercícios. Olha, vamos falar do lançamento do livro Nas Asas de um Sonho. Vila Madalena tem mostra de novos talentos de fotografia. Tudo isso e mais, muito mais, na hora e vez dos nossos convidados, a assistente social Tânia da Costa. Como vai, Tânia? Eu vou muito bem. Obrigada pelo convite. Muito bom tê-la aqui. A professora de Educação Física e Personal Trainer, Iva Bittencourt. Como vai, Iva? Muito bem, muito obrigada por estar aqui pela segunda vez. É um grande prazer. Muito bom tê-la aqui também. O jornalista, escritor e biógrafo Elias Awad. Como vai? Bem, e você, Liane, obrigado pelo convite. Baixa um pouquinho seu microfone, mais um pouquinho, por favor. ok. É isso. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Muito bom. Olha aí, gente, eu quero te contar que muitos brasileiros têm direito a uma série de benefícios oferecidos pelo governo, mas não solicitam por desconhecimento. Há direitos na área de assistência social, como Bolsa Família ou Renda Cidadã, ou benefício da prestação continuada. E na Previdência, como o auxílio reclusão e a pensão por morte, entre outros. A professora e assistente social Tânia Costa vai explicar para a gente. Conta aí, querida. Bom dia a todos novamente, bom dia aos ouvintes, àqueles que estão nos assistindo, né? Bom dia aqui aos colegas da mesa. É verdade, nós como assistentes sociais, e eu também sou professora, nós percebemos que muitas pessoas desconhecem alguns benefícios e, por isso, acabam não utilizando. Uhum. O Bolsa Família é um benefício bem conhecido de muitos brasileiros, mas muitos não sabem como acessar. Então, é importante as pessoas saberem que, para acessar esse benefício, basta essas pessoas irem a um CRAS, né, que é um Centro de Referência de Assistência Social. Toda a cidade, praticamente, no Brasil, tem. Aqui na cidade de São Paulo, são aproximadamente 50 desses equipamentos. A pessoa vai, né, apresenta os seus documentos, a renda por pessoa na família tem que ser até R$ 70 ou 140 se tiver criança e adolescente. Então, é um benefício fácil de se conseguir acessar, é só ir lá e fazer o cadastro único. Um outro benefício que eu gosto de divulgar bastante é o auxílio reclusão. Por quê? Porque muitas pessoas, né, muitas famílias, acabam tendo o membro principal da família, que é o provedor, né, ele, por algum motivo, vai preso, né, nem necessariamente é por algum crime, né, mais complicado, mas ele vai preso e a família fica desamparada. Existe o auxílio reclusão, que a pessoa pode solicitar junto ao INSS, se a pessoa que foi presa, ela contribuía com o INSS. Então, é muito importante, né, e é um benefício que é para a família. É um fora da lei correto. Na verdade, assim, né? Isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Por algum motivo, alguém ser preso e ficar desamparado. Então, é importante as famílias saberem disso, né? Que elas podem recorrer a isso. Um outro benefício que é importante falar também é o que a gente chama de benefício de prestação continuada. Muitas pessoas conheciam esse benefício como renda vitalícia, né? Ele foi extinto com a Constituição e virou, então, o benefício de prestação continuada. Para quem que é esse benefício? Esse benefício é para idosos com 65 anos ou mais, idosos e idosas, e para acessar esse benefício, a família também, né, tem que ter uma carência de renda, que é de 1/4 de um salário mínimo por pessoa. Então, a pessoa vai no INSS, comprova que ela tem essa renda e dá a entrada. E é um benefício também para pessoas com
pessoas portadoras de deficiência, né? Que também, né, sofrem, às vezes, por não ter renda, e às vezes vão trabalhar, né, nos cruzamentos, vão fazer, né, todo um sacrifício para conseguir uma renda e não conseguem, porque não conseguem trabalhar. Então, essas pessoas também podem acessar esse benefício. Muito bom. E você, se tiver alguma dúvida a respeito, pode participar aqui conosco, enviando a sua pergunta por e-mail, liliane@tvexito.com.br, ou ainda participar por telefone, que é o 11 50 81 3782. 11 50 81 3782. Bom, emagrecer para o verão exige cautela, sabe com o quê? Com os exercícios. Pois é, com a chegada dessa nova estação, estimula, claro, a prática de exercícios, principalmente com o objetivo de emagrecer. Mas muitos problemas podem surgir quando isso é feito sem os cuidados básicos necessários. Segundo especialistas, antes de começar a treinar, a pessoa deve consultar o médico para conhecer seu limite e buscar realizar os exercícios na companhia de um profissional. É isso, Iva Bittencourt? Então, nós temos aí a questão da atividade física, que as pessoas acabam praticando, assim, resolvem começar e está chegando o verão e tem muita pressa. Então, compra-se um tênis e vamos lá, sem saber se esse tênis ele é adequado ou não. O que a gente precisa saber? É a avaliação física, que antigamente era obrigatória em academias e clubes, já não é mais, né? Por lei, já não é mais. Porém, a gente precisa ressaltar que é o seguinte, por uma questão de saúde, de garantia de qualidade de vida, o profissional de educação física continua solicitando, sim, que as pessoas passem com o médico, tá? Principalmente quando ela tem alguma restrição física, algum problema, algum comprometimento, para que depois o professor possa trabalhar com segurança. Se a pessoa não tem condições, pode se dirigir a um posto de saúde, tentar fazer junto às prefeituras, que tem alguns locais que podem ser feitos, sim. E depois disso, vamos pegar um professor, né, para dar uma orientada, procura aí no seu bairro, na sua comunidade, sempre tem programas de atividade física que você pode fazer de uma forma correta e orientada, porque o perigo de você fazer sozinho ou você adquirir aí uma lesão ou agravar alguma que você já tem, né? Se você tiver uma dor no joelho, no quadril, um problema de compressão de hérnia na coluna, uma lombalgia, você vai estar se prejudicando, sim. Então, assim, com segurança, é muito melhor a gente treinar. Procurar orientação, de preferência não com pessoas leigas, porque o amigo trainer que a gente fala, aquela pessoa que já treina, que acha que sabe tudo, ele pode estar indicando para você algo que não é saudável, que para você vai ser prejudicial. A gente precisa entender que ginástica ela é igual medicação. Se tomada na medida certa, na quantidade certa e para a pessoa certa, ela vai ser benéfica. Do contrário, vai prejudicar a sua saúde. Então, cuidado sempre é bom, né? Olha, eu vejo por vezes aí as pessoas correndo, já comprando alguns equipamentos esses que podem depois colocar embaixo da cama, né, embaixo do sofá, aqueles cabide. Equipamentos vira cabide, não é? Desses todos aí, qual o mais maléfico se feito sozinho? Olha, na verdade, se você tiver, por exemplo, um problema de joelho, caminhar, por exemplo, numa subida ou numa descida, pode ser maléfico. Olha só. Então, assim, você tem que saber qual a intensidade e qual a atividade. Se você tem um problema de joelho, provavelmente vai ser mais fácil, mais indicado, primeiro você fortalecer essa musculatura para depois você colocar ela em esforço, né? Uma pessoa que tem problema de hérnia, por exemplo, não é legal ela correr se ela estiver com dor ou estiver em crise, que a gente fala. Por quê? Porque a oscilação da corrida, o impacto, vai acabar comprometendo um pouco mais. Então, primeiro pensar na saúde, depois no emagrecimento. E agora nós estamos vendo assim que com a chegada do verão, as academias estão lotadas, principalmente assim a garotada. 2 meses, lembrou que vai colocar biquíni, está lá desesperado, fazendo treino, ficando 3 horas na academia. Está errado, pode ter problemas no futuro. Então, assim, vamos usar o bom senso, começa devagar. Atividade física é uma coisa para você fazer ao longo da sua vida. Não é para 2 meses você já querer um abdômen tanquinho, um peitoral assim gigante. A gente precisa entender que o corpo ele tem um limite. E respeitar esse limite é uma questão de saúde mesmo, né? De segurança. E fazer exercício emagrece? Emagrece. O exercício, não. O programa de exercício com o aeróbio,
com os exercícios combinados, sim. A gente precisa entender o seguinte, atividade física aeróbia serve para você emagrecer. Pode ser correr, nadar, pedalar, andar de bike, pular corda, fazer crossfit, aí, que é um sistema de circuito que está muito na moda agora. Isso emagrece. O exercício em si, ele vai trabalhar o músculo. Então, vai deixar você forte e resistente. Porém, não emagrece. Para emagrecer, aí, o aeróbio com uma boa dieta, uma restrição alimentar, vai ser muito mais vantajoso. Muito bem. E ainda há tempo? Dá tempo para melhorar. Para emagrecer aí 10, 15 quilos, não, está muito em cima. Embora eu tenha alunos que já emagreceram 5 quilos em um mês. Depende das suas condições físicas e do programa que você está fazendo. Por isso é importante a gente saber que fazer com um profissional sempre é mais garantido. Dieta com baixa caloria. Você consegue perder peso rápido. Consegue. Associado a exercício físico, pode trazer algum malefício ainda ao organismo? Não, desde que você esteja aí com essa dieta equilibrada. Porque se você coloca alimentos de qualidade, com baixo índice glicêmico, você vai estar ingerindo menos calorias. Quais são os índices baixos de glicêmico? Nós temos aí as frutas, os legumes, os vegetais. Fruta, né? mais ou menos. Que eu era tão amiguinha, sabe do quê? Eu era tão amiguinha da melancia, depois que eu descobri que a melancia e o abacaxi, o alto índice glicêmico, eu saí correndo deles. Então, aí que tá. Aí entra o trabalho da nutricionista. Quando você trabalha com um profissional, geralmente ele vai falar, olha, para você saber o que é ideal, quantidade certinha para cada pessoa, ele vai encaminhar para a nutricionista. Até porque a gente precisa lembrar que o professor, ele não tem formação nutricional. Ele tem noções, ele tem conhecimento básico para orientar. Olha, come isso, porque é melhor do que você comer... Come uma fruta ao invés de um sorvete, que é melhor. Mas ele não tem conhecimento, a grande maioria, para estar indicando dieta. Dieta, a gente fala com aquela amiga nossa nutricionista, que ela sabe direitinho o que indicar. Muito bem. E musculação, emagrece ou engorda? Não emagrece. Musculação deixa você forte, definido. Para quem tem baixo peso, que a gente fala, que tem pouco músculo, quer aumentar de forma saudável, te deixa com uma massa muscular legal, o índice de massa muscular dentro do correto, mas não emagrece. E para pessoas de mais idade, quando a gente fala e anuncia, né, exercícios aeróbicos, a gente poderia dizer que a natação é o menos nocivo? Na verdade... Por ter menos impacto? Não. Na verdade, quando a gente pensa no idoso, a gente precisa pensar em algumas coisas. Primeiro, eu não falei idoso, não só. Eu falei mais idade. Porque hoje, idade, depois dos 40, é mais idade. Não é idoso, mas, né? Assim, né? Idoso já é idoso. Mas menos idoso e mais adulto, assim. Vamos lá. Então, aí a gente precisa pensar o seguinte, eu já sou do mais idoso, né? Já estou nessa faixa. Porém, aquilo que serve para uma pessoa não vai servir para outra. Então, se você pegar um idoso ali, uma pessoa de 50 anos, que nunca fez atividade física, que está fraco, que tem dor na perna, que está sedentário, se você mandar ele fazer uma coisa muito forte, vai ser ruim para ele, tá? E não necessariamente precisa ser a natação. Porque, na verdade, a caminhada vai melhorar a condição dele absorver mais cálcio. Então, é importante que ele faça a caminhada e não necessariamente a natação. Se é uma pessoa mais jovem, já tem um espírito mais esportivo, que a gente fala, você manda ele correr, ele corre tranquilo. Então, assim, o ponto de partida é quem é o indivíduo para a gente poder trabalhar. É uma pessoa que tem aí um problema que vai limitar? Não. Se não for, ele vai fazer um período de adaptação, que a gente fala, né? Que vai variar muito de uma pessoa para outra, pode ser de um mês, pode ser 2, pode ser 3. E depois disso, ele pode correr, ele pode nadar. A musculação, ela é muito benéfica para o idoso pelo seguinte, o aumento de massa muscular. Porque o idoso, geralmente, ele tem o quê? Ele tem uma falta de musculatura. Então, o que a gente vê muito idoso para levantar da cama, para sentar, para tomar um banho, ele utiliza muito os braços, porque ele não tem mais força na perna. Então, nesse caso, ele fazer um treinamento resistido, que não precisa necessariamente ser numa academia, pode ser com um professor até dentro de casa, com pezinhos, com caneleiras, com halteres, ele vai ganhar muito mais qualidade de vida, sem precisar ir fazer exatamente a natação. Se ele quiser fazer a natação e ele gostar, pode fazer. Porém, a musculação, ela oferece o quê? Segurança, porque você está num aparelho que te dá condições de regular a carga, a amplitude do movimento. Isso torna a atividade muito segura para ele. Então,
pode fazer a musculação, sim, fala com o seu professor aí da academia que ele vai orientar você direitinho. Muito bem. Olha, eu quero te contar que está conosco aqui o Elias e ele lança a biografia de Roberto Vascon, um livro aí, Nas Asas de um Sonho. Vascon, gente, é um mineiro humilde cujas bolsas conquistaram o mundo e hoje são vistas com personalidades como Oprah, Madonna e Beyoncé. Segundo o autor, são relatos de uma vida intensa de erros e acertos, alegrias e tristezas, derrotas e vitórias. Uma lição de perseverança, de superação. Ô, Elias, você teve autorização para fazer a biografia, né? Aliás, Liliane, eu só faço biografias autorizadas. Vou te explicar por quê. Cito muito esse exemplo do Sr. Samuel Klein, da Casa Bahia, que é uma das biografias que eu escrevi. A do Vascon é a 18ª. O Sr. Samuel Klein é um judeu polonês que veio da Segunda Guerra Mundial. Quem será no mundo que pode falar melhor do que é viver uma Segunda Guerra Mundial do que o próprio? Então, eu opto pelas biografias autorizadas justamente para ter essa essência, a emoção, a sensação, né, de passar para um livro aquilo que a pessoa viveu. Então, ainda nessa polêmica de autorizar ou não, a sua opinião, a sua corrente é que seja a pessoa, o principal, o personagem e também quem autoriza a biografia. A minha posição é a seguinte: as biografias têm que estar liberadas, todas elas. Eu opto pela biografia autorizada justamente por buscar dentro da pessoa a emoção e a real história. E são muitos encontros que você tem com a pessoa? Eu tenho, com o biografado, são perto de 100 horas de entrevistas e mais 100, 120, 150 pessoas para entrevistar. Então, eu acho que a discussão, porque o próprio Código e a Constituição jogam para o mercado. Um fala que pode, um fala que não pode. Eu acho que a preocupação não é essa, mas sim se a biografia é fidedigna, é real, está bem escrita. E o pessoal fica preocupado. E outra coisa também, quem estraga uma biografia é o próprio biografado. Eu acho que a política é o melhor exemplo para mostrar isso. Né? Vamos Belo exemplo. Aqui, aqui o Zé Dirceu. Né? Eu não fiz nada, né, em nome dele, quem fez foi ele. Então, se a biografia ficou boa ou ruim, foi ele que protagonizou isso. Samuel Klein, o que nós vamos falar já do Vascon, outros mais que você fez? Eu fiz Mr. Fisk, das escolas de inglês, fiz o Dr. Afonso Reino da Sempre Toshiba, Celso Moraes da Copenhague Chocolates, Grupo Júlio Simões, fiz também as biografias do Alberto Saraiva do Habib's, Guilherme Paulo da CVC num composto, Tcheco Aoki. Enfim, essa é a minha... Del Tcheco também? Também, dentro do composto. Né? Quando você busca por essas pessoas, o que te chama mais atenção? Porque, assim, existe uma relação de história e de interesse popular. Claro que são pessoas bem-sucedidas, todas elas, né? Não vai contar a história de derrotado. Mas, mas também nesse universo você teria outras pessoas. O que te chama de primeiro, de bate-pronto a atenção para fazer uma biografia? Bom, primeiro, Liliane, como ela muda a vida das outras pessoas. E o humanismo. Né? Porque eu não reformo história, eu construo uma história. Então, eu não vou inventar história, eu não vou realmente, se a pessoa é de um jeito, eu vou colocar de outro. Então, o meu foco com as biografias é que a pessoa lê esse livro, fecha e fala, eu sou uma pessoa diferente agora. Eu não sei se eu vou ser o novo Samuel Klein, uma nova Tcheco Aoki, mas eu vou ser o melhor Elias Awad que eu puder na minha vida. Porque se essa pessoa, de onde ela veio, conseguiu, eu também vou conseguir. Esse é o objetivo. E a história do Roberto Vascon é muito isso. Roberto Vascon era um menino que catava latinhas na rua. Né? E me chamou uma vez, eu estava ouvindo uma matéria do Rodrigo Faro, ele se fantasiou de um catador de latinhas na rua e ficou à deriva ali, ficou à mercê num cantinho. Ele se sentiu desprezado, né, como ser humano, né, como pessoa, completamente desprezado. As pessoas passavam, não olhavam. Como se fosse um objeto. Um objeto, exatamente. Então, isso, né, é isso que eu te digo. Na hora de escrever um livro desse, esse depoimento do Rodrigo Faro... Te chamou a atenção. Chama a atenção e eu tenho que passar isso para o livro. Né? Ou seja, esse menino era desprezível, né? Dentro de uma composição social. Pois esse menino catou latinhas de Raposos, na cidade de Natal, foi para Belo Horizonte catar latinhas, foi para o Rio de Janeiro catar latinhas, lavar carro na rua, e depois conseguiu um dinheirinho, e na década de 80, né, para os jovens que não sabem, a grande aventura de vida, né, mudança de vida, era comprar uma passagem de ida para os Estados Unidos, né, ficar horas e horas na fila do visto, né? Hoje eles querem que a gente vá a todo custo, né? Mas na época não era bem assim, ficava 2, 3 dias numa fila de visto e foi para os Estados Unidos. Fazer o quê?
catar latinha. Era a única coisa que ele tinha para oferecer dentro, né, da economia e da sociedade norte-americana. E assim ele fez isso até que chegou o inverno de Nova York, né? E quem conhece um pouco dessa história, nós estamos falando em menos tantos graus. Nós não estamos falando de Gramado, não. Não estamos falando... Nós estamos falando de Polo Norte, né? Para quem quer associar um pouquinho de bastante frio, assim, em relação ao país que é tropical. Exatamente. Mas já Gramado já serve como uma referência, né? Que lá minha terra, Caxias, é pertinho e ali o frio, quando chega, chega mesmo. Vai para Gramado, põe mais 10 malhas, você vai estar mais ou menos em Nova York, né? E ele se enrolava em jornais para poder aquecer o corpo. Mas não tinha jornal, não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha roupas, né? E aí ele teve uma noite que ele pediu para Deus um dos dois caminhos. Ou tirar a vida dele, porque ele não aguentava mais, como ser humano, né? Ele não se sentia mais... ou seja, não tinha mais humano, né? Tinha só um ser. Ou, então, que desse um caminho. E dormiu. E nessa noite de sono, ele viu pássaros vindo para uma árvore, ele chacoalhava, né, o tronco e saíam bolsas voando. E ele não entendeu nada. E no dia seguinte saiu lá para catar latinhas, quebrar gelo na casa das pessoas e fez um montante de 80, 100 dólares. Estava andando na rua e deu de cara com uma loja de couros. Eu tenho 52 anos, nunca vi uma loja de couros na minha vida, né? Nunca parei e falei, puxa, uma loja de couros, né? E ele começou, então, a tentar fazer uma leitura do couro com o sonho. Isso com que idade? Isso ele tinha 27 anos, mais ou menos, né? 28 anos. E ele achou que deveria fazer bolsas. Pela primeira vez na vida, porque nunca tinha costurado uma bolsa, cortado um couro. E comprou umas peças e foi para o escritório dele, né, que é o Central Park, onde ele dormia, casa dele, e construiu 12 bolsas. Costurou 12 bolsas e foi, né, para a loja dele, que era no Central Park também, colocou um pano lá e ofereceu. Bom, aí Deus começou, então, a entrar na vida dele. Deus não tirou a vida dele, optou pelo segundo caminho. E colocou uma compradora, né, nessa história, que se encantou, achou que era um design italiano. E quando ele disse, né, que ele estava tentando vender aquelas bolsas, saúde, para voltar para o Brasil, ela falou, não, mas que história... Enfim, começou a conversar, falou, olha, moça, eu não tenho tempo de conversar com você, porque isso aqui é para comer e para comprar uma viagem para o Brasil. Se você não puder comprar bolsa, eu não tenho mais, eu preciso vender. Eu falei, eu compro as 12 bolsas. Essa moça era editora de moda do The New York Times. Ficou arrepiado, né? Não, mas é uma história assim, é um conto de fadas, né? E deu uma página para ele, para o Roberto Vascon. Então você falou assim, que eu não escrevo histórias de fracasso. Essa é quase uma história de fracasso. Porque o Roberto Vascon ficou milionário, 8 lojas em Nova York, aquele menino catava latinhas, até que um dia ele falou, bom, eu tenho dinheiro, mas qual é a real riqueza do ser humano? É o dinheiro ou é o conhecimento? E o reconhecimento. E o reconhecimento. Então, ou seja, até fora do país ele tinha mais reconhecimento do que no país dele. Mas ele optou pela riqueza interna, pela riqueza do conhecimento, da cultura. Ele vendeu as 8 lojas, pegou todo o dinheiro e ficou 5 anos viajando pelo mundo, conhecendo cada país. E olha assim, o interesse pela cultura. Você que é professor, eu também dou aulas. Ele chegava num país, por exemplo, na Índia, contratava um professor que falava inglês, e este professor rodava a Índia para mostrar toda a história da Índia, os costumes, os hábitos. Ficava lá um mês. Ele não tinha agenda, né? Ele queria cultura. Depois de 5 anos, ele voltou rico por dentro e pobre por fora, né? Pobre no banco. Ele falou, bom, mas se Deus me deu essa capacidade, o dinheiro, a riqueza externa do banco eu vou buscar. Voltou para o Central Park, para dormir no banco de novo, para fazer bolsas de novamente, embora agora um pouco mais experiente em relação a esse processo, né? Já cortando algumas etapas. Voltou a ficar milionário de novo, voltou a ter lojas em Nova York de novo. Calma, calma. Perdeu tudo de novo e agora está na terceira retomada do sucesso que nós estamos vendo agora, a imagem do Roberto Vascon, que é um dos seres humanos mais incríveis. Porque, Liliane, o Roberto hoje está com que idade? O Roberto tem a minha idade, 52 anos. O que o Roberto fez nesses 5 anos que ele viajou? Ele gerou riqueza. E isso também é um componente muito importante na hora de eu escolher um biografado. Eu já rejeitei projetos porque eu não entendi que aquela pessoa fazia isso. O que é gerar uma riqueza? É ganhar a riqueza e compartilhar isso, permitir com que as pessoas estudem, deem uma boa criação para os filhos, possam usufruir um pouco, né? Ter as recompensas que as pessoas bem-sucedidas podem ter. Então, ele ficou 5 anos viajando, dando casas para as pessoas. Esse próprio professor da Índia, ele deu uma casa, né, uma pessoa muito humilde, ele comprou uma casa
deu para ela e depois viajou, propiciou escolas, faculdades, pós-graduações, MBAs para as pessoas, ou seja, isso é gerar riqueza. Então, Roberto Vascon, depois você vê, né, tantos perfis incríveis que Deus me deu essa honra de biografar, né? O próximo, inclusive, é o Oscar Schmidt, vai sair a biografia do Oscar Schmidt, né? Estou preparando ela. E eu conheci um menino, um catador de latinhas, que veio, né, para o mundo para mudar vidas. Como é que você define o seu livro? De autoajuda? Olha, eu acho que é um livro de autorrevolução. Porque ajuda, a palavra ajuda, eu acho que ela tem que sair do dicionário. Ninguém ajuda ninguém. Né? A única pessoa que pode se ajudar é você mesmo. Não tem essa de ajuda. E depois é bom que alguém não te ajude. Porque ela só vai te ajudar quando ela puder. Né? Então é bom que tudo, primeiro, se profissionalize. E terceiro, que as transformações aconteçam de dentro para fora. Posso te dizer, quem lê essa história, né, eu estou encantado com essa história porque realmente eu conheço história de sucesso. E além dos livros, eu tive um programa, né, numa das rádios importantes, né, de São Paulo e do Brasil, onde eu biografei mais de 200 empresários e empreendedores. Então, história de sucesso é a coisa que eu mais conheço. Mas isso é um conto de fadas. E eu acho que aí está o patrimônio do Roberto Vascon. Não são as bolsas, não são as lojas, não é o dinheiro que tem no bolso. É a história dele. É a história dele. E ele deu para mim, ou seja, eu sou herdeiro, né? Isso também mexe muito comigo, viu, Liliane? Porque essas pessoas passam para mim a maior riqueza que elas têm, que é a história de vida. Muito bom. A Chieko Aoki, gente, que a gente falava há pouco, é a executiva da rede de hotéis Blue Tree, né? Aqui em São Paulo, pelo Brasil todo. E ela foi secretária. Isso, foi secretária. Né? E, olha, eu vou te dizer uma coisa. É bom que o nosso ouvinte telespectador se atente à base dele, à essência dele. A Chieko Aoki, ela, como de origem japonesa, a mulher é muito subserviente, né? Nos costumes, nos hábitos, né? Na cultura japonesa. Então, desde pequenininha, ela aprendeu a servir. Ou seja, o primeiro e melhor pedaço do frango era para o pai, depois para os irmãos, e depois para a mãe e para ela. Dentro dessa ordem. E hoje ela faz o quê? Né? Ela tem uma rede de hotéis, ela serve, né? Ela leva conforto, ela leva segurança a uma pessoa que está longe de casa. Então, olha que incrível, né? Como essa essência, no futuro... refletiu no ofício dela. Com certeza. E é um ser humano também maravilhoso. Um beijo, minha querida Chieko Aoki. Eu já realizei vários trabalhos para a empresa dela e posso dizer como testemunho mesmo, é uma pessoa ímpar. E essas pessoas são diferenciadas. O próprio Silvio Santos, você não fez dele, não? Não, infelizmente. E a Chieko Aoki, eu estou com a senha 001 para fazer a biografia dela. Já venho conversando com ela há um bom tempo, espero que realmente ela se empolgue. O Silvio Santos, infelizmente, não. Né? E embora tenha saído a biografia do Silvio Santos... Mas podem acontecer várias biografias, né? Várias, publicadas. Sem dúvida. Agora, principalmente, a discussão é essa mesmo, né? Que cada um traga o seu ângulo, né? Para o livro, para a biografia, o objetivo. Confesso para você que nas minhas biografias ninguém vai ler que a pessoa brigou com a cunhada. Né? Porque eu acho que, primeiro, isso não é um fator novo. Né? As brigas familiares podem acontecer. Claro. É realmente de onde a pessoa veio, aonde ela chegou e, principalmente... Como ela chegou. Como ela chegou. Muito bom. Como homem, como empresário, como amigo, como patrão, como pai, como filho. Esses são os papéis que eu procuro passar. Num país que a gente precisa de referência, né? A gente precisa de exemplos, as biografias são muito bem-vindas. A última que eu li foi da Jacqueline Kennedy, uma mulher também muito meiga, aparentemente, mas muito forte nas suas ações e atitudes. Inclusive, em relação à moda também, né? Foi um marco da nossa moda mundial, né? Não no Brasil. Mas dizer que o seu trabalho é muito rico, parabéns. Muito obrigado. Porque realmente motiva para aquelas pessoas que acreditam que o sol não vai brilhar mais. Exatamente. Que a tempestade vai perdurar, e não é assim. Exatamente. Não é? Agora, o que mais me chamou a atenção na sua fala foi o Vascon pedir para Deus uma inspiração, né? Porque no momento de desespero, muitos só sabem lamuriar, reclamar. E ele, no caso, pediu para que Deus ou tirasse, né, desse plano terrestre ou desse inspiração, e foi o que aconteceu. Ele viu uma imagem de pássaros voando, saindo com bolsas, foi isso que você me contou, exatamente. né? Os pássaros chegavam numa árvore,
voando, né, se escondiam entre Mais folhagens. claro do que isso não dá mais. Não, Hoje eu vou não dá. dormir conversando com Deus. Agora você Me sabe. deu uma inspiração. Porque olha que maravilha. Isso né? lembra uma coisa, né? Uma crise pode ser só uma crise ou pode ser uma grande oportunidade. Com Depende de certeza. como você vê isso. Aliás, Né? vou te E isso contar. serve para todas as áreas, né? A primeira conversa, o livro do seu Samuel Klein, agora ele completa 90 anos, em 2013. O livro faz 10 anos e está saindo a 5ª edição. Quando eu o conheci, a primeira conversa, ele falou, Elias, quero te dizer o seguinte, quanto maior o problema, maior a oportunidade. Eu sou graduado em administração de empresas, trabalhei na Votorantim, vendi zinco e larguei tudo porque eu entendi que eu deveria dar asas à minha vocação, que era o esporte, ao que eu amava fazer. Me formei jornalista, trabalhei como repórter esportivo na TV Bandeirantes, SBT, Sport TV, enfim, fiz tudo que você pode imaginar. Copa do Mundo, Olimpíada, tudo que você pode imaginar, até o dia que eu deixei de estar feliz novamente. Eu senti a mesma sensação que eu tinha quando vendia zinco. E larguei tudo pelas biografias. E estreiei com a biografia do Samuel Klein. Então, quando ele disse, quanto maior o problema, maior a oportunidade, eu falei, eu tenho aqui um baita de um problema para resolver. É a biografia do maior varejista do Brasil. Uma biografia que eu nunca escrevi na minha vida. Mas, depende de mim. Se eu transformar essa biografia num sucesso, né, isso é uma grande oportunidade, né? Como você disse. Bom, o livro está na 5ª edição, estou no 18º livro, ou seja, problema é oportunidade. E muitas vezes, Liliane, essas histórias mostram o seguinte, Samuel Klein estava no momento mais delicado da vida dele, na Segunda Guerra Mundial. Ele não sabia o que fazer. Ele comprou uma garrafa de vodka, né? Estava andando na rua e encontrou um russo. O russo falou, quanto custa essa garrafa? Meu Deus do céu, né? Paguei 1 rublo, custa 2 rublos. O russo deu 2 rublos. O que ele fez com os 2? Comprou 2 garrafas de vodka. Estava andando na rua, outros 2 soldados. Quanto custa? 2 cada uma. 4. Ou seja, no pior momento da vida dele, nasceu a profissão de vendedor, né, de mascate. E ele se tornou o maior varejista do Brasil. Então, essa situação de, no momento mais delicado da vida, estar a maior oportunidade, isso aconteceu com o Vascon, com o Samuel Klein, com o Mr. Fisk, que não tinha emprego, não tinha o que fazer nos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, tinha mestrado, doutorado, tinha estudado para relações internacionais, veio passar férias no Brasil, porque o irmão trabalhava na Embaixada Brasileira, né, dos Estados Unidos no Brasil. E aqui ele abriu um jornal e tinha um emprego na Texaco, com uma exigência, falar muito bem inglês. Olha, para ele. Então, você vê, lá não tinha oportunidade, né? E aqui ele encontrou. E aí, você aí, que momento que você está passando da sua vida, né? Parece programa religioso, mas é isso mesmo. Que momento é esse que Sem você está dúvida. passando? Que às vezes você fala, não tem mais jeito. Tem, quer dizer, fica com um olhar macro, não micro, porque quando você só enxerga o problema, você não consegue ver a solução. E foram esses casos aqui apresentados, que a gente viu, que a gente viu realmente a solução que estava batendo a porta. Tem um outro muito bom também, que eu não sei quem foi, mas me contaram que o moço estava desempregado, um alto executivo, e aí ele foi buscar a esposa dele no trabalho. Quando lá chegou, viu que o homem está com a maior dificuldade para abrir o coco. E aquela fila, um calor medonho lá no Rio de Janeiro, medonho do Rio de Janeiro, que fala mesmo. E aí eles estavam tentando, o rapaz com tentando abrir o coco, uma coisa meio anti-higiênica. Ele ficou observando, esperando a esposa dele descer do trabalho. E ele falou, mas que coisa, aquele moço sofrendo para abrir, enquanto né, poderia ter uma maneira tão mais fácil, higiênica, rápida de atender. Ele desenvolveu aquelas maquininhas, aqueles carrinhos, que você simplesmente coloca o coco. Eu não sei o nome daquela máquina que você faz assim, que rompe o coco, bota o canudinho, entrega para a pessoa e fica lindo. Bom, tá milionário também. Sensacional, né? sensacional. Então, às vezes, o ócio faz você ver outras coisas, né? Produzir. O ócio, ele estava parado ali, imaginando, puxa vida, desempregado, esperando a minha esposa sair do trabalho, e por aí vai. Que momento que você está, preste atenção, e quem sabe não está nascendo aí um novo milionário no planeta, né? Que maravilha. E eu estou aqui para biografá-lo, hein? Pode fazer uma história de sucesso. Vamos convidar. Eu tô pronto aqui. Vamos convidar, o Elias porque Awad. Pronto, estou pronto aqui. O Elias. Ó, deixa eu mostrar de novo a capa do livro, Rayala, por favor. Esse aí, fresquinho. Nas asas de um sonho mesmo de história vivida, né? E aí você pode comprar nas melhores livrarias, é isso? Sim, sites, livrarias, o livro está espalhado pelo Brasil. Você falou do ócio, né? Nós, jornalistas, pensamos muito no ócio criativo, né? E é isso mesmo. É 24 horas por dia trabalhando, ganhando conhecimento, né?
Não tem lazer, não tem distração. A gente se confunde muito, porque a oportunidade não escolhe momento, lugar, hora, né? Eu então, queria deixar também o seu contato, o seu site. Eu gostaria muito. Obrigado. É o www.eliasawad, com W, AWAD de dado, né? .com.br. Muito obrigada, viu, Elisa? Vamos continuar nesse bate-papo aqui gostoso, interessante, né? Quem sabe aí você não pode ser o próximo a ser biografado. Muito bem, criado em 1990, o SUS tem o objetivo de cumprir o que a Constituição prevê com relação à saúde. Deve ser universal e equânime e prestar serviços de promoção, proteção, recuperação da saúde. Seu regulamento prevê ainda o atendimento integral de todos os pacientes, o que inclui a prevenção, o tratamento e também a cura. Tânia, se não me falha a memória, eu noticiei aqui ontem, mesmo no programa Gente que Fala, que 520 milhões de reais foram mal utilizados do SUS. Essa é uma... outra coisa que a gente tem que lamentar. Esse é um dos problemas grandes do SUS, né? É a questão do financiamento e a questão do desperdício, né? A gente... Infelizmente, ainda padece muito desse problema no nosso país, né? A corrupção ainda afeta muito os nossos órgãos públicos e isso é lamentável. Mas, falando do SUS, é importante a gente lembrar da nossa história, né? De como é que ele foi construído. Né? Por que esse país decidiu ter um sistema único de saúde? Porque, antigamente, as pessoas, para ter acesso a um serviço de saúde, ou eram trabalhadores com carteira assinada, né, ou tinham dinheiro, né, para pagar pelo serviço de saúde, ou aqueles que não tinham, né, nem carteira assinada e nem dinheiro ficavam à mercê, né, das santas casas, os serviços aí que prestavam por filantropia. Então, o SUS ele nasce, né, da movimentação de muitos trabalhadores da saúde, de professores universitários, né, aqueles professores que brigaram muito para ter a medicina preventiva, a medicina sanitarista. Eles lutaram muito com muitas donas de casa, com o pessoal que trabalhava nas periferias, e lutaram bastante para a gente chegar na Constituinte, né, e propor esse sistema que a gente tem hoje. É um sistema... reconhecido, né, fora do Brasil pela sua universalidade, pelo fato das pessoas conseguirem acessar, e que ainda está em processo de implantação, né? A gente todos os dias tem aí uma nova possibilidade de melhorar o sistema, porque o mais importante é que a pessoa que, independente da condição financeira dela, né, ou qualquer outra condição, ela possa ir a um serviço de saúde e ter lá, desde a sua unha encravada, né, tratada, até um problema no coração, né? E o SUS hoje ele permite isso, né? A pessoa faz até um transplante, né, pelo SUS, e é um sistema universal e que precisamos nós valorizarmos, né? Porque as pessoas falam muito mal do SUS. O SUS é um sistema, né, de saúde para pobre, né, que só pobre que utiliza, então eu prefiro um convênio médico, né, e acaba pagando os convênios médicos e a gente deixa de valorizar, que é um patrimônio, né, no Brasil, né? O Sistema Único de Saúde é um patrimônio nosso, né? Pouquíssimos países no nosso planeta ofertam um sistema como esse, e a gente, de fato, tem sim, né, que brigar contra a corrupção, brigar contra, né, o mau uso, o desperdício. A gente tem que ter controle social, tem que ter publicização dos gastos, né? E precisa melhorar o financiamento. E a gente tem condições de melhorar o financiamento desse sistema. Eu falei da questão da corrupção, não é a instituição, são as pessoas. Sim, sim. Né? E é lamentável porque, como você bem disse, é realmente um modelo que muitos países não conseguem nem segui-lo. Sim, a gente vê os Estados Unidos hoje, né, o quanto a sua população sofre, padece, né, e muitos morrem porque não conseguem sequer acessar um serviço básico de saúde. Muito bem. Olha, eu quero te dar uma boa notícia aí, que o Virtual Bike alia jogo de computador e exercícios físicos. Esse jogo é desenvolvido por pesquisadores da Universidade do Tocantins, promete aliar diversão com uma atividade física
pré-estudada. O Virtual Bike consiste em um simulador de passeio ciclístico que utiliza uma bicicleta de verdade. Segundo os criadores, todos os movimentos da pedalada foram calculados para que o exercício possa ser feito do mesmo modo, sem sair de casa. E aí eu preciso de que equipamento, Iva? Além da bicicleta. Você vai precisar do joguinho, né? Do game mesmo, né? Que, na verdade, está virando febre, né? Nós temos aí... Então, esse é o primeiro que está sendo fabricado no Brasil que eu conheço, assim, que está em desenvolvimento, que está sendo testado. Mas nos Estados Unidos, as pessoas que viajam para lá têm trazido alguns joguinhos bem interessantes, como tênis, futebol, que você fica em frente ao computador, a sua tela de televisão, né? Com um joguinho. Mas que aí ele você precisa do simula. Blu-ray lá para poder colocar essas fitas. Exatamente. E aí você vai ter atividade física e ele vai guiando, levando você para dentro daquele jogo. E isso é fantástico, porque nós temos o quê? A união aí de uma coisa virtual com o mundo real. Então você não vai precisar sair de casa para ter atividade física. Oh, meu Deus, mas né? já não sai mais para namorar. Mas aí é um jogo, é uma diversão. Não sai mais para fazer exercício físico. Já não sai mais para pagar conta em banco. Não sai mais para nada ficar... Né? Então, eu tô brincando, porque mudou mesmo. E que bom que mudou, porque aí você vai se adequar de acordo com a sua necessidade. Não vai deixar de fazer exercício, né? Por conta de não poder ter acesso a uma academia. E essa é a grande sacada, né? Porque se eu não saio mais para fazer quase nada, então a atividade física, ela tá vindo até você. Você, embora você não queira sair, você pode praticá-la em casa. Isso não significa que você não vai poder passear no parque, jogar a sua bola, enfim, pedalar, andar de patins, enfim. Tudo isso vai estar lá. Mas para aquelas pessoas que querem a comodidade de casa, isso é mais um recurso a ser utilizado, que vai desenvolver o físico, né, o corpo, da mesma forma que se você estivesse numa bike na rua. Isso é fantástico. Nós temos, inclusive, alguns jogos que eles auxiliam as pessoas que têm algum problema de fala a articular a voz. Maravilha. Que é utilizado para pessoas que tiveram alguma deficiência neurológica, de algum acidente vascular cerebral, de alguma deficiência de traumatismo de veículos, né, de acidentes. Então, assim, fisioterapicamente falando, é uma coisa fantástica, porque às vezes isso auxilia a pessoa quando ela está em casa, no momento que ela não está podendo muito se deslocar. No caso da atividade física, se a pessoa tem essa impossibilidade de ir até um parque, até uma academia, ela vai ter esse recurso. Logicamente que isso tem um custo, né? Não é uma coisa que chega acessível a todos. Mas, para quem puder disponibilizar disso, é uma grande vantagem. Quem não puder, gente, vamos utilizar aquela pracinha do lado de casa, tem equipamentos lá da prefeitura que você pode utilizar, fazer atividade física. Só pegar uma orientação com o professor, saber se você pode ou não pode, quanto você deve fazer e qualidade de vida. Vou fazer um para rápido todo mundo. intervalo comercial aqui com essa equipe maravilhosa que faz parte hoje do Gente que Fala e voltamos já já. Olá, meu nome é Reinaldo Polito. Esse aqui é para sortear. Eu estou aqui na TV Êxito dando dicas de comunicação. Dicas para conversar e para fazer apresentações eficientes em qualquer tipo de circunstância. Você vai aprender aqui a falar de improviso, a usar bem a voz, usar bem o vocabulário, a fazer uma leitura em público, a conversar com as pessoas. Tudo aquilo que se refere à comunicação você vai encontrar aqui. Eu estarei aqui sempre dando dicas para que você possa falar melhor. Eu conto com a sua presença. TV Êxito. Olha, voltamos com o programa Gente que Fala. E eu quero passar aqui a hora e vez do telespectador e ouvinte. A Cássia da Lapa diz assim: Tânia, como você vê o papel do assistente social no Brasil? São profissionais capacitados para auxiliar o cidadão, mas, por outro lado, não existem condições para que ele trabalhe e que seu trabalho seja bem feito. Muito importante essa pergunta. Nós, assistentes sociais, né, já quando decidimos fazer a profissão, a gente já sabe que vai encarar aí, né, um mundo de conflitos, de dificuldades, né, porque as pessoas, quando nos procuram, elas vão realmente já quase no seu limite, né, muitas até de sobrevivência ou mesmo, né, de sofrimento. A profissão é isso. E eu acho que a gente tem que saber que a gente vai enfrentar aí essa situação. Por outro lado, nós temos hoje no Serviço Social um projeto, né, profissional
que também aí é fruto de muita luta, né, dos nossos gloriosos aí companheiros de trabalho, de luta, que conquistaram muitas coisas, né? Uma última conquista que nós tivemos e que é muito importante são as 30 horas semanais, né? Assim, trabalhar como assistente social, lidando com a situação que nós lidamos, conseguir, né, essa jornada de 30 horas por semana foi uma vitória muito grande. Né? Outra conquista que nós conquistamos, e não só nós, mas o povo brasileiro, né, foi a instituição da assistência social como uma política pública. Né? Hoje nós temos o SUAS, que é o Sistema Único de Saúde, né, que prevê aí os serviços de assistência, onde a gente possa, né, trabalhar com mais estrutura, com mais condições. É claro que, né, tudo também é um processo de estruturação, né, de conquista também dos próprios trabalhadores, né, do serviço social. Acho que a gente tem que demonstrar competência, acho que a gente tem que demonstrar, né, conhecimento para podermos implantarmos as políticas públicas, né, que favoreçam não só a nossa categoria de assistente social, mas a população, né, que é usuária desses serviços, né. Elias, a pergunta é para você. No caso das biografias de gente famosa não autorizadas, não sou a favor, diz o Cícero lá de Itapevi, pois elas poderão se tornar obras de ficção. O que você acha? O que eu disse, Cícero, a biografia tem que ser fidedigna. O biógrafo, ele nada mais é do que um elo entre a história realizada e o leitor. Eu não estou aqui realmente para inventar uma história, mas sim para retratar. Então, a missão do biógrafo é essa. Por isso que a preocupação tem que ser, a história está real, a história é verdadeira, ela é fidedigna ao que foi construído na biografia da pessoa. Então, quando você cria uma ficção, você está transformando aquilo. Aí eu acho que deixa de ser biografia, realmente passa a ser uma ficção. Então, Cícero, eu aposto nas biografias autorizadas ou não, desde que sejam fidedignas à realidade da história. O Roberto de Souza, de Guarulhos. Tânia, qual a sua opinião em relação aos programas de distribuição de renda? Acabam sendo uma forma de deixar o cidadão dependente? Você é a favor de dar o peixe ou deixar pescar? Essa é sempre uma colocação para nós, né, quando a gente fala aí dos programas de renda mínima. Mas quando eu estava ouvindo aqui o nosso colega Elias falando, né, da história de superação, né, de muitas pessoas, eu entendo que quando a pessoa, às vezes, está num limite muito grande, né, de sobrevivência, uma renda mínima, muitas vezes, salva a pessoa, né, ou proporciona a ela uma condição para que ela tenha uma vida melhor. Né? A gente teve a história das bolsas, mas a gente que atende as populações, né, a gente vê que, muitas vezes, lá, né, os R$70, R$80 que a pessoa recebe, ela vai lá, né, e uma pessoa, ela compra lá um aparelho lá de chapinha, né, para pagar lá em tantas vezes. Aí essa pessoa começa a fazer cabelo, essa pessoa depois já monta o seu salãozinho e depois ela contrata lá uma manicure e muitas vezes é com esse pequeno recurso, né? Eu acho que de fato os programas de renda mínima eles não são, né, para ofertar o dinheirinho, aquele dinheirinho, né, que a gente chama, que muitos chamam de esmola, né, não é só para isso. O renda mínima ele é para ofertar para a pessoa uma condição mínima de sobrevivência e, a partir daí, com outros programas onde ela é inserida, né, por isso tem os CRAS, os Conselhos Regionais de Assistência Social, que a pessoa vai lá, ela vai poder acessar outros serviços. Perfeito. Né, principalmente as crianças à escola, porque sem a escola a gente não vai conseguir transformar a realidade dessa família e a realidade do nosso país também. Né? A Rosana Jassanã, Iva, existe algum exercício para fazer em casa que você possa indicar para uma pessoa de 60 anos, hipertensa, sedentária, que não gosta de malhar? Pode ser algo bem simples, aí me ajuda. Como é o nome dela mesma? Rosana. Dona Rosana, a senhora é hipertensa, né? Então, assim, caminhar é extremamente benéfico, né? Para controlar a sua pressão. E caminhar é uma atividade que é gratuita, você faz na sua rua mesmo, no seu bairro. Mais ou menos, se vai esburacada lá, grita prefeitura. Então, aí tem que ficar atento para não cair, logicamente, a gente precisa se preocupar com a segurança. Mas a senhora pode começar caminhando 5 minutos no primeiro dia, aumenta para 10, vai para 15, até que a senhora esteja caminhando 3 vezes por semana, 30 minutos por dia. Vai, com certeza, ajudar bastante. Em termos de exercício, eu diria para a senhora procurar a ajuda de um professor, que a senhora conheça, um amigo, alguém,
Porque, assim, o exercício não é só falar para a senhora, olha, esse exercício é bom. Tem a questão da senhora executar o movimento, que se for executado de forma errada, a senhora pode se machucar. Então, não é aconselhável fazer sozinho nenhum exercício. Se a senhora já tivesse feito um programa numa academia, já conhecesse o movimento, poderia falar para a senhora, olha, pode fazer esse e esse que vai ser bom para a senhora. Mas não é o caso. Então, eu falar, a senhora não vai saber exatamente o que fazer. Procura uma orientação de alguém que a senhora conheça, que é mais seguro, tá? A Luciane, desculpa, de Santana. Ô Elias, quanto tempo se leva para biografar uma personalidade? Quais as principais ferramentas para que a história se torne interessante? Que personalidade você gostaria de biografar? Bom, o tempo, o que determina muito tempo é a agenda do biografado, né? Porque, como eu disse, o biografado ele é o tronco dessa árvore. Então, por 100 horas, pelo menos, eu tenho que conversar com ele, viver com ele, passar vários momentos com ele, como aconteceu com o Roberto Vascon. Eu fui para Raposa, onde ele nasceu, eu entrei com água aqui até o peito, dentro do rio que a mãe lavava a roupa, ou seja, eu vivia as emoções, algumas das emoções. O senhor foi se banhar no rio para ver se o senhor ganhava também a mesma brincadeira. É mesmo? Você se aventura desse jeito? E hoje me pergunto que banco é esse, né? Porque querem ir lá para Nova York, no Central Park. É verdade. Eu me aventuro e sem dúvida, o livro ganha com isso. Né? Então, na verdade, Liliane, eu não sou biógrafo, sou um repórter ainda. É verdade. Né? Essa é uma grande reportagem. A biografia é uma grande reportagem. E eu acho que eu tento passar justamente um pouco do que eu vivi na reportagem, da linguagem da TV, da linguagem do rádio, tudo que eu aprendi. Eu tenho uma pergunta que eu estou aqui curiosa. Vai, né? Pode fazer. Qual é a motivação? Porque, assim, as pessoas querem, às vezes, escrever o livro, contar a sua história, né? Colocar no mundo o seu ponto de vista. E assim, você não coloca o seu, você se coloca numa posição de colocar a vida do outro num livro. O que motiva você fazer isso e não contar a sua história, por exemplo, de vida? Bom, a minha está em construção ainda, né? Agora, uma coisa eu te digo, eu vou responder as duas junto com a nossa, com a nossa telespectadora. Cada biografia que eu escrevo, ali tem um capítulo da minha, né? 2 anos, 3 anos. Então, estou num processo de transformação incrível, né? O que eu vivi até a história do Roberto Vascon já se transformou. O que eu aprendi agora com a história do Oscar Schmidt já está transformado. O que eu ouvi, né? O contato que nós tivemos agora já transformou também a minha vida com que, né, eu ouvi de você, enfim. Eu acho que esse é o processo mesmo. O Francis Petit, que é um dos donos da DPZ, que infelizmente faleceu, ele dizia, né, que ele acordava mais burro e dormia mais inteligente. Então, eu acho que esse processo, um dia eu pretendo fazer, né, jogar para um livro as minhas experiências. Agora, então, o processo pode levar 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, 1 ano, né? Se realmente a pessoa se entregar a contar essa história, é o processo. E quem você gostaria de biografar? Olha, tanta gente, menina, tanta gente que eu gostaria de biografar. Agora, eu acho que o que o Brasil precisa, como você falou, é de referências, né? Claro, de eu não vou exemplos, escolher uma, não. Mas, olha, uma empregada doméstica pode ter uma história incrível, maravilhosa e deixar grandes lições. Claro. Né? Então, eu acho que eu estou aberto a biografar qualquer A Maria pessoa. de Fátima, da Moca, diz assim, essas biografias autorizadas não acabam sendo apenas um lado da história? Não estou dizendo que acho invasão de privacidade algo bom, mas vejo que só tem uma visão no caso de políticos. Não deveria ter outro lado? Bom, obviamente que quando você conta... Eu acho que o político deveria escrever uma autobiografia. Né? Se ele tem que contar uma história que ele possa transformar, mudar, omitir fatos, então que ele faça uma autobiografia. Agora, toda história ela tem um ângulo. Né? O meu ângulo de escrever uma história é justamente que a pessoa se motive, se transforme, se reinvente, erre, acerte, porque o erro faz parte do sucesso. O fracasso é um componente. Obviamente que você tem que ter uma pitada, né? Se você colocar uma colher cheia de fracasso, essa história vai ter um outro final. Mas eu acho que toda história, toda biografia, ela tem um ângulo. Até porque se eu entrevistei 100 pessoas, se outra pessoa entrevistar outras 200 entrevistados, pessoas que participaram dessa história, ela vai ter outro foco, né? Então, eu acho que é bem isso mesmo. Cada um tem o seu olhar dentro de um livro. Deixa eu te fazer um convite. A sala de exposição sobre a Revolução Constitucionalista de 1932, mantida pela AFEPESP, é um dos destaques
no assunto. A galeria é conhecida por relembrar o marco histórico do nosso estado, com documentos, peças e materiais diversos sobre a verdadeira Guerra Paulista, na qual São Paulo se posicionou contrária ao que o governo de Getúlio Vargas pregava. Portanto, visite. A entrada de graça, gente. A exposição reserva importantes itens da história. A Galeria Jorge Mancini, que fica na rua Venceslau Braz, 206, no saguão, lá no centro de São Paulo, fica aberto para você de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. Informações, acesse a página da Coordenadoria de Educação e Cultura na afepesp.org.br/cultura ou ainda telefone 11 3293 9581. Tá? Quero outro convite também importante aí para você, que o Rotary Clube de São Paulo, da Vila Guilherme, organiza pelo 3º ano consecutivo a sua campanha de doação de sangue. Sabe o que ele visa? Reduzir o déficit do produto nos hospitais paulistanos. A campanha, que coletou 100 bolsas em 2011 e 200 em 2012, pretende superar a marca de 300 bolsas de sangue neste ano. A coleta será feita somente até hoje, dia 25 de outubro, no posto da ProSangue do Hospital do Mandaqui. Então, portanto, você tem aí até o fim da tarde, tá? A campanha conta com apoio de empresas parceiras, da Guarda Civil Metropolitana e de 15 subprefeituras da cidade de São Paulo. Informações, site rotaryvilaguilherme.com.br. Nós estamos caminhando para o término do nosso programa, mas antes mesmo de terminarmos, eu gostaria das suas considerações finais da nossa assistente social, que é professora da Faculdade Paulista de Serviço Social, Tânia da Costa, que me chamou muita atenção, para que disse assim, no momento que a gente escolhe essa profissão, a gente está escolhendo também lidar com dificuldades, não é isso? Eu digo que é lidar com pedintes também, não é assim? É assim mesmo. É assim mesmo. O serviço social, eu acho que é uma profissão belíssima, né? Sem dúvida. É uma profissão aí que... Quase um sacerdócio. Né? Mas que também nos traz muito retorno, nos traz, né, muitas alegrias. Então, né? A minha pergunta é a seguinte, para quem está pretendendo entrar nesse universo, né, do serviço social, quais são as principais atribuições e características psicológicas e de formação que a pessoa precisa ter para enfrentar essa realidade? Olha, o profissional de serviço social, ou quem está pretendendo aí estudar, eu acho que a principal característica ou atribuição que a pessoa pode ter é de olhar o outro, né, como um ser humano, independente da situação dele, se ele foi um presidiário, né, se é uma pessoa, né, que é um catador, qualquer situação dele que sofreu ou cometeu violência, que a gente pode ajudar essa pessoa, né, de alguma forma. Né? E se a gente tem essa vontade, né, muito forte dentro da gente, dentro do coração da gente, a gente tem como ajudar. Né? E claro que a formação, né, nos dá a possibilidade de enfrentar isso com suporte. Né? É diferente da gente, né, olhar uma criança na rua e lidar com aquela situação nossa própria. Né? A formação, ela nos dá suporte, ela nos dá estofo, né, para poder lidar com as dificuldades e entender. A gente vai estudar psicologia, a gente vai estudar antropologia, sociologia, história, né, para poder lidar com essas situações. Então, eu faço um convite aí para as pessoas que queiram, né, fazer o serviço social, querem ser assistentes sociais, né, que ingressem aí numa universidade. Eu acho que é uma profissão que está ganhando muito reconhecimento, e a gente precisa muito de profissionais aí engajados, né, que nos ajudem aí a transformar a realidade do nosso país. Quer dizer que o do Tadeu Schmidt está no forno. Tem previsão de quando será lançada a biografia dele? Né? O Oscar. Nós ainda estamos definindo o prazo, né? Mas provavelmente fevereiro, que ele faz aniversário em fevereiro, então estamos definindo uma data. Né? É outra história incrível. É porque o Tadeu é o nosso colega de trabalho. Isso, de trabalho, exatamente. Exatamente. Então, logo vem o Oscar Schmidt. E como mensagem final, Liliane, eu posso assim, compartilhar muito do que eu aprendi com essas pessoas. Primeiro, que você defina o que é sucesso. Se sucesso para você é almoçar com a família, é chegar às 6 horas em casa, ajudar o seu filho a fazer lição, né, ser um bom pai, um bom avô, então assuma isso como teu sucesso e vá em frente. Se o sucesso para você
é uma conquista pessoal, profissional, financeira, abra mão, né, de algumas coisas, inclusive muitas vezes da família, né, porque não dá para conciliar. Eu não conheci ninguém que chegou ao sucesso entrando às 10 no trabalho e saindo às 4. São 12, 14, 16 horas por dia. É o Roberto Vasconcelos, Samuel Klein, é o Oscar Schmidt. É isso, sucesso é isso. E, principalmente, responda a 3 perguntas, né? Eu quero sucesso? Eu posso ter sucesso? E agora, a mais difícil de todas, né? Eu mereço. Porque é aí que as pessoas destroem os sonhos, né? Porque na hora do eu mereço, aquilo fica tão perto que ela fala, meu Deus do céu, eu vou ter sucesso. Eu vou ter uma vida boa, uma vida saudável, uma vida de reconhecimento, e eu vou destruir tudo isso porque eu tenho medo dele. O sucesso muda as pessoas, né? Então, eu acho que isso é fundamental. E para fechar, né? Se você quer realmente levar... se você não quer levar a sua ideia adiante, pergunte para um amigo o que ele acha dela. Agora, se você quer levar a sua ideia adiante, pergunte para você mesmo. Porque se você conseguir convencer a você mesmo que o teu projeto de vida é o certo, ninguém destrói. Ninguém segura. Ninguém segura. Ninguém segura. Muito bem, agradecer também a Tânia da Costa aqui, que falou conosco, assistente social, ao biógrafo, jornalista, escritor. Obrigada pelo presente, obrigada pela dedicatória linda, viu, Elias? Imagina. E também a professora personal, né? Trainer e professora de educação física, Iva Bittencourt. Muito obrigada pelo carinho e pela atenção, viu? Muito obrigada. Agora, então, a gente vai embora embalado pelo sucesso. Opa, né? Coisa gostosa. Gente que fala fica por aqui. Um beijo a todos. Lembrando que nosso programa tem direção geral do jornalista Fausto Camunha, produção Zenilda Salvato. Um beijo, tchau. Muito bom, obrigado. Parabéns. Nossa, que legal, hein?